Caro estudante, aqui é o professor Gabriel Caymmi e hoje nós vamos fazer uma videoaula sobre a disciplina, o componente de fundamentos da agroecologia do curso técnico em agropecuária no município de Goianésia. A intenção dessa videoaula é dar uma estreitada maior na relação professor-aluno, no ensino à distância, e também tentar deixar mais claro algumas questões práticas referentes ao componente, à disciplina de fundamentos, que temos aí uma atividade prática, que parte dela já foi feita, ao plantio da horta, e agora os alunos têm que responder a duas questões, e também temos a atividade do fórum. Então, a intenção é deixar essa videoaula para os estudantes poderem ter uma interação maior, melhorar um pouco esse aprofundamento na discussão sobre a agroecologia. Antes de entrar nas questões práticas, objetivas da disciplina, eu gostaria de tratar um pouco do conceito de agroecologia e um pouco da ideia da agroecologia. Bom, a agroecologia ela pode ser entendida como uma ciência, uma disciplina científica até, e porque hoje ela tem método, hoje ela tem experimentação, ela tem um arcabouço de metodologias, de saberes que são incluídos dentro dessa disciplina científica, que podem ser caracterizados, podem caracterizá-la como uma ciência. Então, a agroecologia ela parte de um princípio científico para entender os sistemas agrários, principalmente os sistemas agrários alimentares, Então, a agroecologia ela se utiliza de técnicas, de metodologias e de arcabouços teóricos para tentar entender toda essa dinâmica que está atrelada ao meio rural, Então, ela foge do lugar comum de ser somente um método ou uma ferramenta agrícola para se melhorar o meio ambiente. Ela também é entendida como uma ciência que busca aí um arcabouço teórico de olhares para tentar entender os agroecossistemas ou os sistemas agrários alimentares. A agroecologia ela pode ser entendida também como um movimento político. A agroecologia hoje, esse termo, esse conceito, ele é utilizado em políticas públicas. A gente tem planos nacionais de agroecologia, a gente tem planos estaduais de agroecologia. Então, a agroecologia ela pode ser entendida também como um movimento político ou uma política pública, porque ela entra nesse rol de ações do Estado brasileiro. E ela também pode ser entendida como uma prática social. Por quê? A agroecologia ela foge desse caráter comum que as ciências, de maneira geral, têm de validar somente o conhecimento científico ou acadêmico. Então, a agroecologia ela parte de uma lógica de que o conhecimento do agricultor, do camponês, das pessoas que não estão ligadas à academia ou à ciência de maneira formal, também é válido. Inclusive, tem tanta importância ou mais do que o conhecimento produzido na academia. A ciência moderna ela se originou de estudos feitos e das observações do meio ambiente, da natureza, principalmente as ciências naturais. E isso veio se perdendo ao longo do tempo. Hoje a gente tem uma ciência muito mais voltada para os seus próprios umbigos do que necessariamente voltada para entender contextos da realidade do mundo real. E a agroecologia ela busca isso. Por isso que, enquanto ela é uma ciência, ela também entende a prática social como um componente importante e como uma importante técnica e um importante meio de saber. Então, a agroecologia, ela pode pegar essas três dimensões, vamos dizer assim, ciência, movimento político e prática social. Dentro desse contexto, aluno, vocês podem estar procurando artigos, vocês podem estar procurando maiores informações. No fórum eu deixei alguns autores, mas eu vou repetir aqui: o Costa Beber, o Caporal, o Miguel Altieri, são alguns exemplos de autores que são importantes
aí para a discussão da agroecologia. E a gente tem vários outros artigos, né, outros meios possíveis de se tentar entender um pouco melhor essa discussão da agroecologia. Bom, a agroecologia, ela surge, né, essa terminologia, esse conceito, muito porventura do modelo de produção que vinha sendo produzido, né, em larga escala no mundo todo, o famoso agronegócio. Ele surge, esse modelo mecanizado, né, com insumos agrícolas provindos da indústria, com utilização de maquinário pesado, ele ganha força no mundo a partir da década de 40 e 50, no Brasil a partir da década de 60, né, principalmente com o advento da ditadura militar, né, que começou a impulsionar por meio de créditos rurais esse modelo de agricultura. Então, o Brasil bebe muito dessa orientação política, né, desse modelo de agricultura, e o Brasil começa a enfrentar problemas ambientais muito sérios. O mundo todo, de maneira geral, começa a se discutir a problemática do modelo de agricultura que estava trazendo para o meio ambiente. E aí começam-se, né, a surgir alternativas, modelos paralelos e modelos que superassem essa lógica de produção muito vinculada ao mercado e muito vinculada somente à maximização da produção. Então, a agroecologia ela surge nesse bojo das discussões internacionais de métodos ou modelos de produção agrícola ou agropecuários que superassem essa lógica de mercado impressa, né, pelo agronegócio. E a agroecologia ela ganha fôlego. Né? E aí a gente pode perceber que o mundo veio sofrendo alterações, né? A discussão, por exemplo, da sustentabilidade começa a ganhar um corpo muito grande, né? O mundo hoje discute sustentabilidade em todas as suas diversas formas, ainda que essa palavra tenha caído no gosto popular e muitas vezes ela perde o sentido, né? Então sustentabilidade é um termo que também precisa ter uma acurácia maior para se discutir, mas hoje, de maneira geral, é um termo entendido que a sustentabilidade é um meio que é necessário para todo mundo. E a agroecologia é uma ferramenta, é um instrumento para se alcançar a sustentabilidade nos meios agrícolas ou nos meios de produções agrícolas. Então, de maneira geral e bem resumida, a agroecologia seria essa ciência, né, e essas práticas sociais que têm uma interação ecológica maior, né, que respeitem o meio ambiente de uma maneira mais dinâmica, né, que não se preocupem somente com a ocupação produtiva, né, do arcabouço da unidade produtiva, que ela se preocupe também com questões ambientais e também um componente que muitas vezes as pessoas não percebem que é importante, mas o componente social. A agroecologia, uma das suas dimensões é o social, é entender que o agricultor e a agricultura fazem parte desse processo, né? Que as relações de trabalho são fundamentais para se atingir uma técnica produtiva e sustentável, porque não adianta nada você integrar o meio ambiente com técnicas mais modernas, com técnicas sustentáveis, mas praticar uma relação de trabalho informal, ou uma relação de trabalho que agride o trabalhador menos favorecido, ou ainda que não favoreça, por exemplo, ou não tenha equânime, né, seja equânime, por exemplo, com as relações de trabalho entre trabalhadores e trabalhadoras. Então, a agroecologia ela pauta essas discussões também, não vamos se limitar somente à alçada técnica, viu, caro aluno? E é importante que vocês deixem nas suas respostas a expressão viva dessas dimensões, né, sociais também, elas são muito importantes. Bom, eu tentei dar uma elucidada, não sei se eu fiquei tão claro. Se não ficou, vocês comentem, né, no vídeo, e eu estou tentando fazer de uma maneira mais lúdica aqui e mais fácil. Mas aí vocês entrem, né, nós temos esse grupo do WhatsApp, vocês podem entrar, fazer questionamentos, tentarem pegar mais informações, lerem textos, né, verem vídeos na internet. A gente está muito, né, hoje alimentado com muito acesso à informação, e é importante. Agora,
tratando especificamente da disciplina Fundamentos, e aí eu vou fazer primeiro um pouco a discussão geral sobre a questão do fórum. Então, a questão do fórum, né, tá assim descrita, né? O sistema de produção agroecológico é uma das opções para o produtor conduzir sua área de cultivo. Ao analisarmos seus aspectos técnicos, vemos que ele difere sensivelmente do manejo convencional. Disserte sobre essas diferenças ao levar em conta os seguintes aspectos: combate a pragas e doenças, manejo do solo, respeito ao meio ambiente e mercado consumidor. Então, essa questão, ela busca aí fazer um paralelo e uma diferenciação entre o manejo convencional, né, da agricultura e o manejo agroecológico. Vamos pontuar. O manejo agroecológico, a agroecologia, eu já dei uma introduzida sobre ele. O que é o manejo convencional? Hoje a gente trata como agricultura convencional essa agricultura hegemônica, né? Hegemônica é um termo que se refere a uma agricultura que predomina em maior quantidade no território, né? Ainda que ela possa não ser majoritária em termos quantitativos, ela é hegemônica no sentido de estar mais engendrada na prática, ser mais aceita no meio social e por assim dizer. Então, a agricultura convencional é essa agricultura que a gente vê, né, de maneira geral na televisão, né, nas propagandas da Rede Globo, por exemplo, e outras, né, e no campo, né? Aqui que nós estamos no Centro-Oeste, é só a gente andar de uma cidade para outra, né, pegar uma rodovia, que a gente percebe esse modelo de agricultura convencional, que é o quê? É um modelo que se utiliza de maquinário pesado, né, máquinas, tratores, semeadeiras, plantadeiras, colheitadeiras, adubadeiras. É um manejo, é uma agricultura que está baseada no monocultivo, então você utiliza apenas um plantio de uma planta por vez, né, por época. Então, e muito focado em grãos, principalmente, né, milho, soja, feijão, mas basicamente milho e soja, algumas cana também, algumas commodities, que a gente pode dizer assim, por assim dizer, e utilização intensiva de insumos químicos. O que seriam os insumos? Os adubos provenientes da indústria, o famoso NPK, os adubos industrializados, né, os fertilizantes aí oriundos da indústria. Agrotóxicos, então, intensa utilização de herbicidas, inseticidas, fungicidas, utilização de sementes melhoradas, né, variedades aí melhoradas, sementes híbridas, e mais recentemente, né, a partir da década de 90, a gente começa a ter uma agricultura que utiliza também as sementes transgênicas, os organismos geneticamente modificados, né, que fazem parte aí da segunda sequência da Revolução Verde. Bom, esse é o modelo de agricultura convencional. O que a agroecologia tem de diferente desse modelo quando se trata, por exemplo, o combate a pragas e doenças? Bom, no combate a pragas e doenças, a agroecologia ela perpassa por construir conjuntos e designs, né, de modelos produtivos que se pareçam ao máximo com modelos equilibrados dentro do meio ambiente. Um modelo, talvez o sistema mais equilibrado, ou um dos mais equilibrados que a gente possa dar exemplos, para ficar bastante lúdico, são as florestas. Então, as florestas elas são um meio bastante equilibrado, onde a gente não percebe uma disfunção de maneira macro no meio. Então, você não vê a praga, ela só existe quando existe uma superpopulação de um certo indivíduo. Então, a agroecologia ela busca criar designs arcabouços em que haja, né, a maior semelhança com as florestas ou com ambientes equilibrados, para que não haja essa disfunção, né, no meio ambiente de se favorecer ao surgimento de uma praga ou de uma doença. Então, como que a agroecologia ela faz isso? Por exemplo, com policultivo. Ela trabalha com o cultivo de diversas plantas no mesmo tempo e na mesma área, para que isso, né, tenha um processo de atração e de diversificação ambiental, e, né, de fauna e de flora, para que o sistema se torne mais equilibrado. Outra questão também muito importante, né, ainda que a agroecologia busque criar
ambientes e designs que se pareçam mais com a floresta ou com ambientes equilibrados, pode eventualmente haver ataques de pragas e doenças. A agroecologia ela perpassa pela utilização de defensivos naturais. Então, a agroecologia ela passa a utilizar dos próprios arcabouços naturais que a natureza tem para combater esses animais, né, indesejáveis. Então, a agroecologia ela utiliza de defensivos naturais, que não agridem o meio ambiente, né, nesse sentido, como os agrotóxicos agridem, né? Por exemplo, professor, qual é o exemplo de um defensivo natural? Calda de fumo, né? Calda de alho, de pimenta, todos esses são defensivos naturais utilizados no combate, por exemplo, a determinados tipos de lagartas, né, ou de outros animais que são indesejáveis naquele tipo de atividade produtiva. Leite de vaca também é muito utilizado para combater cochonilha. Enfim, a gente tem uma diversidade de arcabouços. Mas o princípio, primeiro, para se combater pragas e doenças é criar ambientes equilibrados. E para se criar ambientes equilibrados, você tem que diversificar e introduzir diversos cultivos na mesma área. Você não tem em nenhum lugar do planeta ambientes equilibrados com a existência de uma só espécie, como é o caso, por exemplo, das lavouras, né, de grãos aqui no Centro-Oeste. Você pode ter um ambiente, né, onde haja, por exemplo, as pradarias, onde há aí a existência de diversidades menores animais, né? A gente tem exemplo na Mongólia, no Tibete, no próprio Brasil a gente tem algumas regiões no sul, mas aí são, né, ecossistemas específicos, né? No caso aqui de Cerrado, a necessidade de biodiversidade e de policultivos para que você tenha um equilíbrio maior. O manejo do solo. Bom, aí há uma diferença gritante, brutal entre a agroecologia e a agricultura convencional. Na agroecologia, né, você passa pela construção do solo, você mantém a vida no solo, você procura revolver o mínimo possível esse solo, e você procura sempre estar incorporando vida no solo. Como que você incorpora a vida no solo? Aderindo, mantendo matéria seca, matéria orgânica, você procura, né, com essa introdução de diversas espécies, você vai também gerando diversos tipos de resíduos orgânicos que vão alimentar diversos tipos de animais e de micro-organismos que compõem o solo. Então, a busca é por construir o solo e não utilizar desse solo como se fosse um banco ou uma conta em que você só vai retirando, e quando acaba você só repõe aquilo que você retirou, que é a lógica da agricultura. A agricultura convencional, ela só pensa na lei do mínimo, né? O que a planta precisa para produzir e crescer, e se esquece que no solo há uma diversidade muito grande de animais e de insetos, de seres vivos que necessitam também de toda essa dinâmica da floresta para viverem. Então, essas são algumas das questões que diferem a agricultura convencional da agroecologia. Né? E aí tem o respeito ao meio ambiente. Bom, né, por tudo que a gente já tem falado, né, a agroecologia ela preocupa e está inserido, né, essa dimensão do meio ambiente no seu rol de funcionalidades. Né? Então, a agricultura convencional hoje preza pela maximização dos lucros em detrimento de qualquer outro fator, e a agroecologia ela busca, né, produção de alimentos saudáveis, mantendo essa relação mais harmônica com o meio ambiente. E aí, como fazer isso? A agroecologia tem um arcabouço de técnicas, de metodologias, né, que compõem essa discussão e que vocês podem ir buscando, né, e pedindo essas orientações ao longo do componente do curso. E por último, o mercado consumidor. Né? Então, a agroecologia, né, e a agricultura orgânica, na realidade, que existe uma diferença importante sobre isso, mas nesse sentido aqui, no quesito mercado consumidor, elas casam muito bem, né? Elas aí se entrecruzam. A agroecologia, né, aí a agricultura, o mercado consumidor de orgânicos, né, no mundo tem crescido. Eu não me lembro agora exatamente o valor que esse mercado movimentou o ano passado, mas foi na alçada de bilhões de reais,
Então, é um dos mercados que mais cresce na área da agricultura, né, no país. As pessoas têm se interessado cada dia mais por consumir alimentos saudáveis, né, livres de contaminantes. Eu encaminhei para vocês um texto onde um estudo mais recente que foi liberado por algumas instituições como a Fiocruz e outras, né, e tá numa reportagem muito interessante, aponta que quase 50% dos municípios brasileiros têm água com algum tipo de contaminação com resíduo de agrotóxico, né? A gente tem um estudo aí da Anvisa, né, e de outras organizações que demonstram a contaminação de diversos produtos, né, alimentícios por agrotóxicos, inclusive em quantidades não permitidas, principalmente hortaliças e frutas, né? Então, o mercado consumidor, não só brasileiro, mas o mundo, tem repensado essa lógica de se produzir alimentos não saudáveis a qualquer custo, né? Por exemplo, a Dinamarca é o primeiro país do mundo a instituir em lei que a produção lá de alimentos só deva ser orgânica. Então, o mundo tem caminhado, né? As necessidades ambientais que a gente tem enfrentado só trabalham para se aumentar a discussão, né, de arranjos e designs produtivos mais ecológicos. E a agroecologia é uma dessas ferramentas para se conseguir a tão sonhada sustentabilidade dentro da agricultura. Tá certo? Então eu dei uma discussão geral sobre essa questão, né, do fórum, e agora eu vou dar uma abordada rapidamente, para esse vídeo não ficar também tão longo, nas questões da atividade prática. Então, na atividade prática, eu perguntei a importância da matéria orgânica na cobertura do solo e na nutrição equilibrada das plantas. Essa é a primeira questão. Bom, a matéria orgânica, ela é fator estruturante do solo, né? Ela compõe, a matéria orgânica, ela compõe a estrutura do solo e tem muita importância, né? Ela contribui, inclusive, para a fertilização do solo e para a caixa d'água do solo, ou a CTC do solo, né? Que é a capacidade de troca catiônica que o solo tem, né? De reter cátions e disponibilizar às plantas esses cátions ao longo do tempo. A matéria orgânica, inclusive, tem a CTC maior do que a CTC, né, das argilas e dos colóides do solo oriundos de minerais, né? Então, a matéria orgânica ela tem essa capacidade na mesma unidade, né, reter mais cátions, apesar de que a matéria orgânica ela tem uma quantidade muito inferior, né, aos colóides minerais do solo, e por isso a importância dela na CTC de maneira macro é menor, porque ela está em menor quantidade, mas ela tem uma importância fundamental. Então, a matéria orgânica, né, e essa cobertura do solo, ela é um dos princípios, né, macros principais da agroecologia. Você não mantém um solo vivo se você não mantém ele coberto. Porque quando você cobre o solo, você impede esse solo de esquentar demais em regiões tropicais como a nossa. Você auxilia, por exemplo, quando chove, né, esse solo melhora a infiltração, porque a água não bate diretamente e escorre, ela vem ali naquela serrapilheira infiltrando. Então, a caixa d'água do solo de absorver água aumenta. Você consegue fornecer a longo prazo nutrientes para as plantas, porque essa matéria orgânica de cobertura ela vai sendo decomposta pelos micro-organismos e animais que estão no solo, e aí essa decomposição transforma os nutrientes que estavam na casca das árvores, nas folhas, em minerais disponíveis para as plantas. Então, a cobertura do solo ela é fundamental para o manejo agroecológico mais consciente. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Em manejos de hortaliças, né, agroecológicos, onde você tem a cobertura do solo, quem trabalha, por exemplo, produção de hortaliças folhosas, sabe que tem que irrigar todo dia, né? Eu pude ter experiência de trabalhar com alguns agricultores que trabalhavam em manejo agroecológico que irrigavam apenas 3 vezes na semana com a presença de cobertura morta. Então, você vê o tanto que a alteração de pequenas técnicas modificam toda uma estrutura. E hoje a irrigação ela tem um custo muito alto para o produtor. Então, só uma das vantagens, né? E aí eu quero que vocês explorem, né? Vocês deem uma lida,
dê uma olhada nos vídeos que eu postei e que falam um pouco sobre agroecologia, vocês vão ver que essa é a principal essência de um dos fundamentos principais da agroecologia. E a outra questão é quais são as principais diferenças entre a produção convencional e a produção agroecológica. Bom, isso é o que a gente já veio discutindo na questão do fórum, né? Houve até uma conjugação aí de perguntas iguais, mas o que não tem nenhum problema, eu acho que eu já falei um pouco dessa discussão. Eu gostaria que vocês trabalhassem um pouco essa lógica do que é a agricultura convencional e o que é a agroecologia, essas diferenças, né, tanto na alçada técnica, né, então na agroecologia não utiliza agrotóxicos, não utiliza defensivos químicos, não utiliza adubo ou insumo químico, somente adubos orgânicos, defensivos naturais e manejos, né, de policultivos e tudo mais. E vocês façam uma abordagem dessa outra lógica da agricultura convencional. Então, eu quero que vocês explorem isso de uma maneira melhor, né? Eu quero que vocês realmente consigam aprofundar nessa discussão. Bom, o que eu tinha para falar sobre essas questões nesse momento é isso. Eu quero que vocês interajam comigo ao longo do componente, eu estou à disposição de vocês, tá certo? E no que precisar e o que eu puder ajudar, eu vou ajudar da melhor maneira possível. Muito obrigado e espero que tenham gostado dessa videoaula.